Imaginem um mundo onde a humanidade finalmente resolveu seus maiores problemas. As guerras acabaram, a fome foi erradicada, as máquinas passaram a administrar praticamente tudo, e uma inteligência artificial gigantesca controla cada aspecto da civilização. Parece um sonho, mas e se essa mesma inteligência decidisse que não precisa mais obedecer aos seres humanos? Essa é a história de Power Blade, um verdadeiro tesouro da era 8 bits. Mas antes de viajarmos no tempo, não deixem de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora a gente tem 2 vídeos principais por semana e muita novidade está vindo por aí. Bora pro vídeo? Para entender a importância de Power Blade, precisamos voltar para o início da década de 90. O mercado dos videogames vivia uma transição extremamente interessante. O Nintendinho ainda dominava milhões de lares ao redor do mundo. Porém, uma nova geração já começava a surgir, o Super Nintendo, que se preparava para chegar no ocidente. O Mega Drive ganhava força rapidamente e os jogadores começavam a exigir experiências mais sofisticadas. Tempos em que bastava mover um personagem da esquerda para a direita já estavam ficando para trás. Os consumidores queriam histórias maiores, gráficos mais elaborados, músicas mais marcantes e principalmente desafios memoráveis. Foi justamente nessa época que o gênero de ação atingiu um dos seus pontos mais altos, com jogos como os que a gente já conhece muito bem: Mega Man, Contra, Ninja Gaiden, dentre outros. Com essa competição tão brutal, lançar um novo jogo de ação significava enfrentar alguns dos maiores clássicos da história. Isso sem contar que o hardware do Nintendinho estava envelhecendo, com memória limitada, poucas cores simultâneas, restrições de processamento, ou seja, os desenvolvedores precisavam encontrar soluções criativas para extrair cada gota do console. Normalmente, no final da vida dos consoles, é que jogos mais tecnicamente impressionantes são produzidos. Foi o caso de Power Blade, um jogo cuja história começa no Japão, mais especificamente pela desenvolvedora Taito. Hoje, essa empresa é lembrada por clássicos gigantescos como Space Invaders, Arkanoid, dentre vários outros. Mas durante os anos 80 e o início dos anos 90, a Taito também buscava expandir sua presença no mercado doméstico. Foi nesse contexto que nasceu um projeto chamado Power Blazer. Lançado originalmente no Japão nos anos 90, o jogo apresentava um herói futurista utilizando um bumerangue energético para combater máquinas hostis. A ideia era incomum, mas com uma baita lógica. O bumerangue era uma ferramenta muito bem utilizada para criar dinâmicas especiais de combate. A partir daí, se preparando para cruzar o oceano e chegar no ocidente, tudo mudou. A distribuidora americana decidiu que o protagonista original não seria suficientemente atraente para o público ocidental, decidindo então fazer uma modificação significativa na sua estética. E com capas alteradas, histórias reescritas parcialmente e personagens que ganhavam novas aparências, Power Blazer passou a ser Power Blade. O herói deste título se chama Nova, um guerreiro musculoso que parecia ter saído diretamente de um filme de ação dos anos 80. Seu visual lembrava claramente uma mistura improvável entre Schwarzenegger e Stallone. Resultado, um personagem exagerado com traços que todo mundo conhecia e amava. Depois dessas modificações todas, o Power Blade acabou sendo considerado por muitos até melhor do que a versão original Power Blazer. Por trás da ação frenética e dos tiroteios incessantes existe uma premissa que captura perfeitamente o imaginário futurista do final dos anos 80. Power Blade nos leva ao ano de 2191. A humanidade alcançou um nível tecnológico extraordinário. Praticamente toda a infraestrutura do planeta é administrada por um gigantesco sistema computadorizado conhecido como Master Computer. Essa inteligência artificial controla energia, comunicação, transporte e inúmeros processos fundamentais para a sobrevivência da civilização. Quando algo dá errado, subitamente o sistema deixa de responder aos comandos humanos e as estações de controle espalhadas pelo planeta param de funcionar. Robôs entram em modo hostil e a rede central parece ter sido comprometida. Sem conseguir acessar diretamente o núcleo da inteligência artificial, o governo recorre ao único homem capaz de enfrentar a crise. Seu nome? Protagonista? Nova. Um agente especial treinado para missões consideradas impossíveis.
Sua tarefa é simples, mas apenas no papel. Ele precisa viajar até 6 instalações diferentes, derrotar seus guardiões e recuperar os Data Key, dispositivos necessários para acessar o computador central, e descobrir o que está acontecendo. Uma história direta, sem longas cenas cinematográficas ou dezenas de personagens, mas a simplicidade funciona bem. É um bom combustível para a aventura. Cada fase representa uma nova peça do quebra-cabeça. Cada chefe derrotado aproxima o jogador da verdade escondida por trás da rebelião das máquinas, e o mais importante, é uma narrativa que não interrompe a ação. Se a história era simples, a jogabilidade era tudo menos isso. O primeiro contato com Power Blade já revela seu potencial mais marcante, o boomerang. Em um mercado dominado por armas de fogo, lasers e projéteis, escolher um boomerang parecia estranho, mas em alguns minutos a gente entende o brilho por trás dessa decisão. Alcance excelente, tiro rápido e o retorno ao personagem. Recurso importante para que a gente possa desenvolver estratégias nos tiros, tanto nas idas quanto vindas do projétil. Conforme o jogador coleta melhorias, o boomerang ganha novos níveis de poder, passando a atingir assim múltiplos alvos, viajar mais longe ainda e causar mais dano. Nova a partir disso vira uma máquina de destruição. Power Blade adota uma estrutura semelhante à de Mega Man. O jogador escolhe a ordem inicial dos estágios, cada instalação apresenta temas visuais próprios, desafios específicos e inimigos exclusivos, sem deixar de lado rotas alternativas. Essa liberdade valia muito na época. Criava a sensação de exploração e estratégia e exigia um domínio absoluto dos controles. Falando em controles, aqui realmente o jogo impressiona. Ele responde instantaneamente aos comandos, os saltos são precisos, colisões são justas e movimentação transmite confiança. Em muitos jogos difíceis do Nintendinho, a sensação de justiça era frequente. Em Power Blade, quando o jogador falha, normalmente sabe exatamente o motivo. A dificuldade existe, é considerável, mas raramente parece uma coisa barata colocada no jogo. A gente encontra agentes escondidos nas fases. Cada estágio contém agentes secretos que entregam data keys. Encontrá-los é obrigatório para avançar. A gente pode destacar também a qualidade dos chefes, gigantescos, visualmente distintos e dotados de padrões próprios de ataque, exigindo assim observação e adaptação por parte do jogador, não bastando aquele recurso rápido de simplesmente ficar atirando sem parar. A gente precisa aprender, reagir e improvisar. É um joguinho difícil, mas que recompensa habilidades e é desafiador. Ele respeita muito o jogador. Se o gameplay conquistava o jogador nos primeiros minutos, os gráficos faziam esse mesmo jogador se questionar como aquilo era possível num simples Nintendinho. É um título que pertence à elite visual do console, um grupo seleto de jogos que surgiram quando os desenvolvedores já conheciam praticamente todos os segredos do hardware. Para um jogo de 8 bits, ele era muito especial. Com esse conhecimento todo, a equipe conseguiu criar uma identidade para cada ambiente utilizando paletas de cores extremamente limitadas. A trilha sonora então cumpriu o mesmo papel no campo auditivo. Muitas vezes, quando lembramos dos grandes clássicos do console, pensamos em músicas que são lendárias, mas Power Blade merece muito mais reconhecimento do que normalmente recebe. Músicas construídas para acompanhar o ritmo acelerado da ação não são apenas melodias contemplativas e nem criam momentos de calma. Elas mantêm o jogador constantemente em estado de alerta. Cada fase tem sua identidade sonora e músicas que estabelecem energia pura, com muita tensão, mas com uma característica fundamental compartilhada por todos: manter o jogador em movimento. Diante de um sucesso relativamente bom, Power Blade em 92 recebeu uma sequência, Power Blade 2, elevando o nível técnico da franquia, com maior refinamento dos gráficos, qualidades sonoras e controles, mas chegando num momento um pouco mais complicado, onde o Super Nintendo já dominava as atenções. Como consequência, a série nunca alcançou o reconhecimento que talvez merecesse, e justamente por isso, se tornou uma das joias escondidas apreciadas pelos colecionadores. Na época de seu lançamento, Power Blade recebeu avaliações positivas. A crítica elogiou principalmente seus controles precisos, gráficos e excelente ritmo de jogo. Contudo, havia um problema: o mercado estava saturado de grandes lançamentos que se mantinham populares e continuavam crescendo, como Mega Man, Ninja Gaiden, entre outros. Power Blade acabou se tornando um daqueles jogos admirados por quem jogou, mas pouco comentados fora desse círculo. E apenas com a popularização da internet, emuladores e canais dedicados à preservação da história dos videogames que sua reputação começou a crescer novamente. E a reação era bem comum: como eu nunca ouvi falar desse jogo? Hoje, Power Blade é frequentemente citado entre os melhores jogos de ação do Nintendinho, não apenas como uma curiosidade, mas como legítimo candidato a ocupar espaço ao lado dos grandes clássicos da plataforma. E seu legado serve como lembrete importante.
Melhores jogos nem sempre são famosos. Às vezes, algumas das experiências mais marcantes permanecem escondidas durante décadas, esperando apenas alguém que as descubra. Mais de 30 anos depois de seu lançamento, como o Power Blade se sustenta? Surpreendentemente bem. Os controles continuam excelentes, a estrutura dos estágios permanece divertida e a exploração ainda funciona. Narrativa simples e a necessidade de profundidade dos personagens não existe. E isso é muito importante para jogos que sobreviveram por tanto tempo. A história dos videogames costuma ser contada através de gigantes. Os jogos que venderam milhões, franquias que dominaram gerações e os personagens que se transformavam em ícones. Mas existe uma outra história acontecendo paralelamente. A história de jogos que quase foram esquecidos, dos títulos que não receberam o reconhecimento merecido e das experiências extraordinárias que permaneceram escondidas entre as páginas menos visitadas da memória dos videogames. Power Blade está nesse grupo. Ele não redefiniu a indústria e não criou franquia bilionária. E não se tornou mascote de nenhuma empresa. Fez algo igualmente importante. Entregou uma aventura divertida, competente e memorável, capaz de impressionar jogadores em 1991 e sobreviver até hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, pessoal. Não deixem de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e compartilhar esse vídeo com pessoas que, como a gente, curtem esse conteúdo e aqueles que precisam de uma forcinha para lembrar de um mundo que fez tão bem pra gente. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!